Brasil Mais Competitivo, um podcast para você entender os caminhos para o país crescer, com mais emprego e renda para todos os brasileiros. Olá, eu sou Paulo de Tarso Lira e está no ar mais um episódio do BR Mais Competitivo. Esta produção é uma parceria da Frente Parlamentar pelo Brasil Competitivo com o Movimento Brasil Competitivo, MBC. A ideia é apresentar os gargalos, os desafios e os caminhos a serem percorridos para o crescimento e desenvolvimento da nossa nação, e discutir os 12 compromissos para um Brasil competitivo, propostos pela nossa frente e pelo MBC ao país, contando com o apoio de 50 entidades do setor produtivo e da sociedade civil organizada. Um país para crescer, atrair investimentos estrangeiros, gerar confiança entre os parceiros globais, precisa de regras claras, legislação eficiente e transparente, órgãos reguladores atuantes e independentes e segurança jurídica. O Brasil ter feito seu dever de casa para se tornar uma nação de ponta? Quais os nossos maiores desafios? Quais pontos já melhoramos e quais aqueles que sequer começamos a discutir ou aprimorar? Para ajudar a destrinchar e entender esse emaranhado regulatório jurídico, convidamos o presidente do Grupo Pharma Brasil, Reginaldo Arcuri, e a pesquisadora e professora da Escola de Direito da Fundação Getúlio Vargas, Vera Monteiro. Muito obrigado pela presença de vocês aqui conosco e aproveito para ouvir as considerações iniciais de ambos, por favor. Eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês. É um momento importante para a gente chamar atenção para as coisas boas que a gente fez nos últimos anos e para as coisas que a gente precisa melhorar. Eu acho que esse é um momento em que a gente pode juntar esforços da academia e esforços da atuação da indústria para a gente ter um ambiente regulador ainda mais eficiente e com o objetivo de ter segurança jurídica para viabilizar investimentos. Obrigado também pela oportunidade, à Frente Parlamentar, que temos trabalhado muito juntos, e o Movimento Brasil Competitivo, que nós já estamos desde praticamente a sua fundação e que tem um papel muito relevante para o país, e que promovendo esse tipo de debate, eu acho que contribui para dar foco e jogar um pouco de luz mais forte nessa questão tão essencial hoje e pouco conhecida, na verdade, que é o papel cada vez mais relevante e o grande impacto que as questões de regulação têm, principalmente nos setores mais dinâmicos da economia e na vida de cada um dos cidadãos. Então, eu acho que temos muito a debater, como disse a professora, muito se avançou e muito ainda há para se fazer, porque esse é, de verdade, um motor essencial para as economias nos nossos dias. Professora Vera, este ano completamos pouco mais de 25 anos que as agências reguladoras foram criadas, ainda no primeiro mandato do presidente Fernando Henrique Cardoso. Elas foram criadas para fiscalizar a qualidade dos serviços e estabelecer normas para diversos setores da economia, mas sempre estiveram na mira da classe política e no centro de debates que oscilam entre o respeito ao seu funcionamento e a tentativa de controle delas pelo setor privado ou pelos agentes públicos. Qual o balanço que a senhora faz desse período? Olha, Paulo, meu balanço é positivo. Eu acho que nesses 25 anos, quase como você mencionou, a primeira agência reguladora de 1996 na esfera federal, que foi a Agência Nacional de Energia Elétrica, depois veio a Agência Nacional de Telecomunicações, a Agência Nacional de Petróleo, e lembrando que estados e municípios também foram criando as suas próprias agências reguladoras para regular os serviços que são de competência própria desses entes, né? Então, a gente viu, nesses últimos 25 anos, uma multiplicação dessas instituições, com base, primeiro, nessas experiências federais e depois estados e municípios. Elas são muito diferentes entre si, algumas delas têm por objetivo regular chamados serviços públicos, como é o caso da Anatel, por exemplo, ela regula serviços públicos de telecomunicações, ou o caso da ANEEL, que regula o serviço público de energia elétrica, mas existem outras agências reguladoras que regulam atividades econômicas, que têm características diferentes do serviço de telecomunicações, por exemplo, né? Assim, de maneira muito objetiva e clara,
Quando alguém no mercado quer empreender no setor de telecomunicações, precisa de um título para fazer isso. Esse título significa que precisa pedir para o órgão competente uma autorização ou um contrato de concessão, precisa de um documento que lhe permita empreender nesse setor. É isso que eu estou chamando de serviço público, né? Existem outros tantos negócios, que são as chamadas atividades econômicas, no seu sentido mais amplo, em que o mercado, quando quer empreender, ele não depende de um título dado por uma entidade federal, estadual ou municipal. Claro, está sujeito a regras de organização, está sujeito a regras de regulação, mas qualquer um pode empreender. Eu posso ser dono de um bar, você pode ser dono de um bar. Isso não é um serviço público, são coisas diferentes. Mas existem as iniciativas que dependem de uma organização dessas atividades, que são mais intensas nos chamados serviços públicos e menos intensas nas chamadas atividades econômicas. Esses 25 anos, a gente teve uma melhoria e uma institucionalização, especialmente nessas agências reguladoras, que tratam de regular os serviços públicos. É com relação a elas que a gente tem falado muito nos últimos anos. É com relação a elas em que a gente teve a criação de uma lei específica, que é a Lei Geral das Agências Reguladoras, que é de 2019, e que a gente, de alguma maneira, eu posso dizer que houve um espaço importante de amadurecimento. Mas é muito importante a gente melhorar a qualidade e a governança dessas instituições regulatórias, seja para diminuir o custo de transação e aumentar a segurança jurídica dos agentes privados, fortalecer as agências reguladoras, garantindo a sua autonomia, garantindo a sua melhor governança, é sempre um objetivo que a gente não pode descuidar. Isso sem falar, claro, nessas outras agências reguladoras que cuidam dos serviços da atividade econômica. Por exemplo, a ANS é uma agência reguladora que cuida do Serviço Nacional de Saúde Suplementar e que, nesse sentido, regula o mercado das operadoras de saúde, por exemplo. É um outro negócio, mas, de qualquer maneira, elas estão sempre submetidas a uma ideia de que a gente precisa ter uma institucionalidade. A gente viu recentemente um retrocesso importante em uma entidade que não recebe esse nome agência reguladora, mas tem características muito parecidas, que é a ideia da autonomia, que é a ideia de garantir a boa governança no mercado em que atua. É o CAD. O CAD, o Banco Central, são instituições que, apesar de não ter o nome de agência, recebem competências de lei para organizar determinados setores. A gente viu há 15 dias atrás um exemplo muito ruim em relação ao CAD, que foi até objeto de denúncia e de várias manifestações na imprensa. A gente viu o presidente do CAD, uma agência que coordena a atividade econômica, determinando que a superintendência do CAD abrisse uma investigação contra institutos de pesquisa. Isso é completamente fora da ritualística do CAD. Isso vai contra não só a experiência do setor, mas as regras do setor. Quer dizer, o ambiente que julga os casos que envolvem cartel, fazendo uma denúncia para que houvesse abertura de um processo a ser analisado por ele próprio, sem indícios concretos de que houvesse uma atividade contrária à atuação da ordem econômica por esses institutos de pesquisa. E uma coisa relevante nesse processo foi que um grupo de integrantes do CAD e servidores e ex-conselheiros do CAD fizeram uma manifestação importante, divulgando uma nota, indicando que isso teria uma espécie de um desvirtuamento de atuação do órgão, e que seria muito importante proteger o caráter técnico desse órgão. Eu acho que isso é um elemento importante a ser chamado a atenção. A gente tem uma burocracia muito positiva em várias dessas agências que tem atuado para preservar essa autonomia. Então, a experiência, resumindo, é boa, mas a gente não pode descuidar nem um minuto, porque a gente pode jogar 25 anos de uma boa experiência na lata do lixo com ações como essa,
de caráter político ou de caráter pouco institucional. Professora Vera, as palavras que a senhora coloca agora vão muito no sentido de um amadurecimento das instituições. Se a gente for pensar, as agências reguladoras foram criadas ali no ano de 1996, 1997. A gente está falando de um período com menos de 10 anos da promulgação da Constituição Federal de 1988, ainda no calor do processo de redemocratização, e a gente foi aprendendo por tentativa e erro ao longo desse processo. Você teve outros momentos em que outras agências foram alvos de críticas, de levantamento de suspeitas, mas tudo isso vai acontecendo a partir de um momento de amadurecimento do próprio processo. À medida que a gente vai se tornando uma nação mais consistente, com agências reguladoras mais fortes, a gente vai compreendendo melhor o papel delas e como elas podem ajudar nesse processo de regulação do mercado e na regulação da prestação de serviços. Professor Reginaldo, o senhor preside a Farma Brasil, uma associação que reúne as indústrias farmacêuticas de capital nacional, muitas delas multinacionais. Você sente alguma diferença muito grande entre o ambiente regulatório brasileiro e de outros países nos quais atuam? Quais são as principais diferenças? Bom, primeiro eu quero agradecer essa exposição brilhante da professora Vera. Acho que ela deu um quadro de contexto do que são e para o que são as agências extremamente importante e precioso para esse debate. E acho que esse exemplo que ela deu do CAD, que eu conhecia a primeira parte, mas não sabia dessa manifestação muito positiva de ex-integrantes e outras pessoas ligadas à instituição para tentar preservar, né, esse caráter de isenção e de capacidade de fazer uma ação de Estado tão crítica quanto essa, que é interferir no mercado para, enfim, basicamente manter os padrões concorrenciais e fazer com que a economia gire dentro de normas, né? Mas eu queria, antes de comentar uma comparação talvez assim, muito pontual sobre o marco brasileiro e outras agências internacionais na área de medicamentos e bens para a saúde, aproveitar também esse exemplo da professora Vera sobre o CAD para falar do exemplo da Anvisa. Né? Primeiro, porque pouca gente sabe que medicamento, por exemplo, como a professora mencionou, não é, digamos, uma atividade econômica que possa ser comparada a um volume muito grande de outras atividades econômicas, porque você não apenas, para ter um medicamento no mercado, você precisa de seguir regras e padrões, etc., mas você tem que ter autorização explícita, né? Como ela mencionou no caso das telecomunicações. Ou seja, você só pode estar no mercado com um medicamento depois que você tem o registro na autoridade sanitária, que no nosso caso é a Anvisa, né? Senão, você tem o risco de ser enquadrado em crime hediondo, né? Que é uma coisa sem fiança e sem, enfim, nenhum outro tipo de privilégio penal. Além disso, medicamento é uma das raríssimas mercadorias produzidas no Brasil que, além desse controle regulatório sobre a qualidade, segurança e eficácia, tem controle estrito sobre preços. Né? Você, depois que tem o registro do medicamento na Anvisa, é que você vai procurar a CMED, que é a Câmara de Regulação de Medicamentos, para pedir um preço que não é o que você vai pleitear simplesmente, é o que vai ser atribuído por essa Câmara Interministerial. E depois você só tem reajuste uma vez por ano, também a partir de uma fórmula que consta da lei, para que você possa ter um preço máximo de fábrica ao consumidor, ao governo, etc., etc. E isso é uma coisa que no mundo inteiro, né, você tem cada vez mais agências que se aprimoram para ter esse controle feito com muito rigor. Né? A OMS, por exemplo, a Organização Mundial da Saúde, está num processo agora de reclassificação das agências internacionais, transitando de um conceito, né, que em inglês a OMS chama de Stringent Regulatory Agencies, para 4 níveis, né, onde
você constrói um outro mecanismo, que depois talvez eu comente, que as agências de nível 4, né, por exemplo, FDA, EMA, a agência suíça, canadense, etc., teriam uma capacidade de preparar análises sobre medicamentos que pudessem ser utilizadas por agências menos aparelhadas para desenvolver as suas análises. Então, isso é uma coisa que tem uma discussão grande sobre isso. Mas o que eu queria dizer é que, dadas essas circunstâncias da Anvisa, ela foi o melhor exemplo que nós tivemos nesses últimos, eu diria já 3 anos quase, de como uma agência, por um lado, é atacada violentamente nas suas, missões mais básicas. E como consegue reagir, né? Eu acho que todos podemos nos lembrar agora, embora aos poucos isso vá ficando muito distante nas memórias, que a Anvisa teve que fazer, por exemplo, no caso mais crítico das vacinas, 2 coisas extremamente relevantes e fez muito bem, que foi ter que analisar de uma maneira muito rápida, né, a segurança e eficácia de coisas que levavam, às vezes, 5, 10 anos para serem testadas, como era o caso anterior das vacinas pré-Covid, né? E, por outro lado, conseguir fazer análises que aprovavam, como foi o caso de várias, e reprovavam, como foi o caso de algumas vacinas que também houve um esforço, não sei se lá muito republicano, de tentar forçar a Anvisa para aprovar e abrir o mercado brasileiro para isso, né? E houve um embate com o governo, né? Que todos se lembram. E a Anvisa foi uma instituição que conseguiu reagir a isso, né? Ressaltar aqui o papel do presidente diretor da Anvisa, o Dr. Barra Torres, que efetivamente fez o que se esperava de uma pessoa num cargo de tanta relevância, foi preservar a missão da agência. E, por outro lado, se a gente apreender bem o que foram as lições desse período, nós vamos ver que a Anvisa não só fez isso com as vacinas, mas também tomou uma série de medidas de mudanças pontuais e emergenciais no seu marco regulatório estrutural, principalmente com relação aos mecanismos de pós-registro de medicamentos, para permitir que as empresas implementassem mudanças para suprir, muitas das vezes, a falta de fornecedores de IFAs, de intermediários, de recipientes, de materiais que tiveram as suas cadeias de produção interrompidas ou muito dificultadas por outros, sem que fosse necessário abrir mão da possibilidade de análise e regulação, mas transferindo durante um período crítico para a responsabilidade das empresas assumir, depois de, obviamente, avaliar internamente, que a mudança era positiva e não trazia risco. Então, eu acho que duas lições, né, ficam desse episódio da Anvisa na pandemia, né? Primeiro é que você tem que ter gente disposta, como disse a professora, a preservar, a lutar para que a independência, a capacidade de ação das agências seja mantida. Isso é um bem precioso para a nação. E, por outro lado, também que o regulador aprenda que é possível você aprimorar, acelerar e ter mais foco na necessidade de indução do aperfeiçoamento do setor produtivo que ele regula, e que isso não deve seguir os caminhos, digamos, mais tradicionais. É necessário entender o mundo novo e fazer com que isso avance. E aí, para concluir, há sim uma diferença grande entre o comportamento, por exemplo, da Anvisa no Brasil e em outras entidades equivalentes. Eu vou ficar no caso do FDA, né, porque o FDA é a mais importante agência dessas do mundo, e os Estados Unidos são o maior mercado, e é nos Estados Unidos que você produz praticamente 70% de todas as inovações a cada ano radicais que há na produção de medicamentos e bens de saúde, etc. Né? A Anvisa tem na sua lei, e é a sua missão, preservar a segurança e eficácia dos
medicamentos, a qualidade e proteger a saúde dos cidadãos naquilo que está ligado a esses produtos. Mas falta uma coisa que o Congresso americano tem sempre colocado nas suas leis, determinando para o FDA, que é o foco no incentivo e no aprimoramento do setor privado para que ele produza inovações. Né? É absolutamente fundamental em qualquer setor da economia hoje, você está sempre focado na inovação. Né? É isso que move a economia no mundo realmente hoje. E no caso de medicamentos, isso é absolutamente crítico e tem um impacto muito grande. Se nós pegarmos, e eu for concluir essa parte por aqui, pegarmos, por exemplo, um tipo de medicamento muito importante no mundo inteiro e no Brasil cada vez mais, que são os anticorpos monoclonais. São medicamentos derivados da evolução de células vivas, que têm os seus DNAs modificados para produzir determinadas proteínas que entram no corpo humano e têm um alvo específico. Né? Isso trata câncer, artrite reumatoide, doenças autoimunes, etc. O orçamento do Ministério da Saúde da compra de medicamentos desse tipo, né, e alguns outros também mais complexos, representou 10% das compras de todos os medicamentos em volume do Ministério da Saúde. E esses medicamentos de rota biotecnológica, principalmente, o ano passado consumiram mais de 60% do orçamento. Né? Qual é a questão, então? O Brasil precisa produzir mais dessas coisas. Né? Isso está focado na capacidade de você ter um marco regulatório que estimule o investidor privado a fazer a inovação. Né? É um investimento de risco, é um investimento de longo prazo para você desenvolver um medicamento. Então, quando você compara, por exemplo, nesse caso essencial, né, há várias outras diferenças, né? Você compara isso, você vê que a Anvisa tem pontos, como a professora mencionou, que avançou muito, como as outras agências também, e na pandemia foi um exemplo, mas nós precisamos completar essa evolução, tendo foco nisso que é a questão mais central da economia brasileira. Nós precisamos de uma economia competitiva, e a economia competitiva no mundo hoje está baseada na inovação, e inovação está baseado em marcos regulatórios modernos e capazes de ser um incentivo e não um entrave para isso. Presidente Reginaldo, o senhor e a professora Vera citaram 2 casos recentes em que, de fato, os órgãos reguladores, agências, institutos, enfim, ficaram bastante pressionados. A gente começou o nosso podcast falando que a história das agências reguladoras remonta a 25, 26 anos atrás, o início do período de redemocratização do país, e vocês trouxeram aqui na nossa conversa, nesse instante, 2 casos recentes, um com o CAD, ainda dentro do calor do intervalo entre o primeiro e o segundo turno das eleições presidenciais e estaduais, todo aquele debate em torno dos institutos de pesquisa, da diferença de resultados entre o que aconteceu no primeiro turno e o que os institutos vinham apontando, trazido pela professora Vera, e o senhor trouxe o caso da Anvisa, que no momento mais agudo da pandemia foi bastante pressionada e se mostrou bastante madura no processo de análise e liberação das vacinas. E acho que o que fica importante desses 2 exemplos que vocês trouxeram é que 2 agentes de regulação, 2 órgãos de regulação, nos momentos agudos de pressão externa, de pressão vinda de vários interesses, conseguiram ter calma e tranquilidade para ter uma resposta efetiva em prol da sociedade, o que mostra também aquilo que a gente tinha falado lá atrás, da necessidade de um processo de amadurecimento das nossas instituições. Professora Vera, as agências foram criadas para serem autônomas. Durante o governo Lula, o Executivo Federal definiu que as políticas públicas seriam estabelecidas pelos respectivos ministérios. A então presidente Dilma Rousseff, que sucedeu o presidente Lula, retirou o PL do Congresso para não comprar uma briga com o setor produtivo brasileiro, que questionava vários pontos que estavam em tramitação então. Em 2019, essa lei das agências reguladoras foi sancionada com vetos. A legislação atual, na sua opinião, garante a independência que as agências necessitam para o seu funcionamento? Olha, eu acho que essa Lei Geral das Agências Reguladoras, Paulo, ela é muito importante e ela ajuda a trazer balizas para as esferas federal, estadual e municipal. Mas eu não acho que ela mude muito a realidade, não. Ela é fundamental, sem dúvida nenhuma, mas ela não transforma a realidade.
O caso que o Reginaldo trouxe há pouco, falando sobre a Anvisa, eu acho que é muito paradigmático e eu vou pegar o exemplo dele aqui. A Anvisa, como ele bem colocou, é a autoridade sanitária nacional no Brasil. Ela exerce uma competência de regulação altamente intensa, tendo em vista a garantia da qualidade dos medicamentos para a segurança daqueles que nós consumimos. E no caso da Anvisa, o que a gente percebe ao longo dos últimos anos é que nós temos uma agência reguladora altamente preparada, que foi formada por bons quadros, bons concursos públicos, e que levou a uma determinada situação que foi trazida aqui pelo Reginaldo, muito especial, em que foi capaz de se manter blindada contra os arroubos de um determinado chefe de poder. A lei das agências reguladoras, ela foi determinante para que esse ambiente tivesse chegado à conclusão que foi referida aqui. Eu diria que ela é parte disso, ela é parte. Porque você mencionou na sua pergunta algo como se o setor produtivo brasileiro tivesse sido contra a aprovação da lei das agências reguladoras. Mas, na verdade, eu acho que quem mais atuou no Congresso Nacional para os vetos que foram aportados e para ela não ter sido ainda mais inovadora, como exigia análise de impacto regulatório de maneira determinante em todas as situações e fazer exigências para que a gente tivesse uma regulação mais de ponta, eu acho que parte disso vem dos próprios órgãos públicos e não do setor produtivo, porque os órgãos públicos enxergam nessa legislação amarras. E é verdade, essa legislação ela foi criada para trazer limites a quem tem poder. Quem tem o poder de regular precisa se submeter a certas regras. Essa é a lógica. Então, você mencionou, por exemplo, a regra que trata da análise de impacto regulatório. É uma lei importante, tem uma regra importante de referência, mas diz a legislação que ela é meramente indicativa e que ela não é determinante. A Anvisa foi uma das primeiras agências reguladoras a executar e criar uma metodologia própria para viabilizar a análise de impacto regulatório. Porque ainda que a gente tenha leis, quadro, que determinem a atuação dessas agências, elas acabam atuando muito com base em normas próprias, editadas por elas próprias, e normas que vão atuar interferindo na vida dos cidadãos. Já que você mencionou aqui o tema legislação, eu queria chamar a atenção aqui para um projeto de lei que está em tramitação no Congresso Nacional, que eu acho que poderia, talvez, ser referência para uma melhoria no ambiente de negócios no Brasil. Porque o peso da regulação pública, que muitas vezes tem uma eficácia duvidosa, é cada vez maior e inibe o empreendedorismo, inibe a inovação, a livre competição e os avanços na produtividade, como foi mencionado aqui. Então, eu vou mencionar essa norma, esse projeto de lei, e vou trazer um caso que talvez possa nos ajudar a pensar sobre ele. Volto aqui no mesmo exemplo, o excelente exemplo que foi trazido pelo Reginaldo, a Anvisa. Há alguns anos tem se discutido no âmbito da Anvisa a possibilidade de um tipo de acordo chamado de compartilhamento de riscos, o chamado acordo de risk sharing, que nada mais é do que a possibilidade de o poder público, a Anvisa, e, portanto, os órgãos públicos contratarem uma empresa farmacêutica e negociar com ela situações em que há algum tipo de incerteza ou quanto ao custo ou à efetividade do medicamento. Então, nós estamos falando em doenças de situações muito especiais em que não se sabe exatamente se aquele medicamento vai trazer o resultado que se pretende, não se sabe exatamente como é que deve ser a estimativa de consumo, não se sabe exatamente como é que vai ser o impacto orçamentário. Porque eu lembro o seguinte, dentro desse nosso debate, a gente ainda tem um outro elemento que é o Poder Judiciário. O Poder Judiciário acaba interferindo por meio das suas decisões judiciais e muito na atividade regulatória. Então, se a gente pegar o caso dos medicamentos e todas as ações que são propostas para que sejam autorizadas a entrega de medicamentos de ponta,
que ainda não foram autorizados para serem incluídos na lista do SUS, ou que ainda não foram autorizados pela Anvisa, né? A gente passa a ter um outro elemento regulador, que é o judiciário. A Anvisa, percebendo isso, ela começou a estudar a possibilidade de se fazer acordos inovadores e fazer projetos piloto para pensar as melhores possibilidades de se incorporar ou não se incorporar em determinadas situações, quando é que casos especiais podem fugir às etapas tradicionais dos processos de análise, incorporação e precificação de medicamentos, que são aqueles que são tradicionalmente vinculados à assistência farmacêutica do SUS. Essa é uma atuação importante da Anvisa, a Anvisa atuando na ponta, pensando nas situações limite, evitando ficar a reboque de decisões do judiciário. Agora, para a Anvisa fazer isso, ela precisa ter um ambiente institucional que lhe dê segurança jurídica. Ela precisa ter, dentro do seu corpo técnico, a consciência de que ela precisa ser estimulada a atuar e não ser estimulada a ter aversão a risco. Ela precisa ser estimulada a tomar decisões administrativas honestas, mesmo que o resultado não seja adequado, porque nós estamos falando de situações limite, e ela precisa ser desestimulada à inércia. Situações assim, a gente precisa pensar em reformas mais amplas, não é uma lei específica que vai fazer com que uma instituição como a Anvisa ela seja desestimulada à inércia, com que ela seja desestimulada a ter aversão a risco. A gente precisa exatamente o contrário. E aí, em situações como essa, o que a gente precisa pensar é que, por exemplo, a alteração na lei de improbidade administrativa no ano passado, que nada tem a ver com esse nosso debate, mas tem a ver com trazer segurança ao gestor público, foi fundamental para que gestores públicos possam sentir num espaço de deliberação mais confortável para estimular gestores públicos honestos a executar política pública. Então, eu não acredito que a gente tenha uma bala de prata, a gente tem um ambiente institucional importante. E dentro desse contexto, aqui eu vou caminhando para o final dessa minha intervenção, chamando atenção para um projeto de lei que está em tramitação no Congresso Nacional, que trata de uma reforma nacional em favor do que eu vou chamar aqui de uma liberdade econômica e para tentar organizar a regulação. Então, não é tratar sobre serviço público, aqui agora já estou falando sobre atividade econômica, como essa de fabricação de medicamentos, mas que é altamente regulada, que é altamente interventora dentro da livre competição, mas que precisa ser organizada. Quer dizer, organizar a função do Estado para atingir as suas finalidades públicas, para que as atividades econômicas privadas, a partir de uma atuação das autoridades públicas, elas sejam atingidas sem que haja um ônus maior do que o necessário. Então, eu vou dar aqui um exemplo, exigências de licenças, autorizações prévias para qualquer tipo de atividade privada. Vou sair aqui do setor dos medicamentos, mas para as questões urbanísticas, ordenação de transportes, questões ambientais, ou seja, é aquilo que a gente costuma chamar de poder de polícia, sabe? O poder de fiscalizar, o poder de aplicar sanções. Isso tudo precisa ser melhor organizado para que haja uma melhoria na qualidade dessas relações entre o poder público e particulares. A gente precisa eliminar interferências e exigências que não deviam existir, ou que já perderam a sua utilidade, as coisas vão ficando velhas. Nenhuma regulação é para ser feita para sempre, né? Toda regulação nasce velha, toda regulação, no dia seguinte, ela precisa ser revista. E se não for assim, a gente começa a ter excesso de burocracia, e o excesso de burocracia é um enorme incentivo à corrupção. Esse projeto de lei, ele está em tramitação, quem tiver interesse, eu posso aqui fazer melhor referência a ele, mas acho que a ideia dele, dada a sua característica, é uma lei nacional de liberdade econômica, com o objetivo de trazer limitações para que haja cuidado e não haja improviso numa tentativa de resolver problemas como a vida é dinâmica,
de maneira sem que se tenha algum tipo de previsibilidade para o empreendedor. Vocês citaram alguns pontos importantes que merecem atenção, que é o seguinte: essas agências reguladoras, esses órgãos de fiscalização, precisam sim impor limites, impor balizamentos de funcionamento dos diversos setores. Mas, ao mesmo tempo, eles não podem criar elementos que impeçam a inovação. Não pode ter amarras suficientes, ou amarras muito pesadas, ou restrições muito duras, que impeçam esse setor de dar saltos, de dar inovação e avançar. A gente tem um exemplo muito claro aqui da indústria farmacêutica, que durante a pandemia teve que trabalhar em um ritmo muito mais intenso, fazer pesquisas, fazer descobertas de uma maneira como nunca antes tinha sido feito. Você teve esses grandes debates em torno das vacinas, que acabaram surgindo vacinas num período de teste muito menor do que se fazia anteriormente. Muitas pessoas aproveitaram essa situação para fazer questionamentos em cima da eficácia dessas vacinas, desses medicamentos, enfim. Então você tem, de um lado, uma necessidade de estabelecimento de limites, de funcionamento, e a outro ponto situações que não impeçam que esse mercado dê saltos, que esse mercado inove, que esse mercado produza desenvolvimento, produza tecnologia, que, ao fim e ao cabo, vai transformar também a sociedade para melhor. A senhora citou, estamos não só aqui na questão do Brasil, mas no próprio mundo, as regras da OMS, enfim. Presidente Reginaldo, falando especificamente sobre isso, a indústria de vocês, durante a pandemia, teve que atuar numa agilidade sem precedentes, criando produtos numa velocidade muito maior, até vocês mesmos acostumados a fazer. Como a nossa regulação, ou as nossas falhas de regulação, ou a nossa atuação das nossas agências reguladoras, impactou a atuação de vocês durante esse período crítico que vivemos? Eu queria primeiro voltar um pouco para a sua pergunta anterior, porque eu acho que é necessário você ter um equilíbrio dinâmico entre essas questões de quem constrói as políticas públicas e toma as decisões sobre isso, que é quem é eleito, né? E quem interpreta, absorve e executa isso no mundo real, que são, em boa parte, essas agências reguladoras, né? Eu acho que esse debate no Brasil está muito ainda contaminado, como se as agências estivessem roubando prerrogativas principalmente do executivo, mas também do legislativo. E, por outro lado, que as agências estariam se sobrepondo ao que são, enfim, competências dessas outras esferas. Para isso, também, em relação ao que você tinha colocado, nos Estados Unidos, quem define a política pública a ser aplicada pelo FDA é o Congresso americano, né? Para citar um exemplo só, logo no início do primeiro governo do Obama, ele aprovou uma lei, quer dizer, o executivo se articulando com o legislativo, em que era uma lei sobre, entre outras coisas, mas fundamentalmente sobre isso, sobre os biosimilares, que são esses medicamentos que eu mencionei, que são importantes no mundo inteiro. E que a lei, basicamente, de uma forma muitíssimo simplificada, manda um comando para o FDA, dizendo o seguinte: FDA, você tem que fazer duas tarefas simultaneamente em relação a esse tema. Você tem que acelerar a entrada no mercado de novos biosimilares, porque isso amplia o acesso da população a medicamentos. No caso americano é mais complicado ainda, porque você não tem um sistema equivalente ao nosso de saúde pública, mas, por outro lado, FDA, você tem que continuar estimulando a inovação. Isso usando as ferramentas de regulação que você tem à sua disposição, né? Então, eu acho que esse tipo de discussão sobre os marcos regulatórios no mundo é extremamente relevante para o Brasil, e eu também, só para enfim, mencionar aqui, é uma mudança muito estrutural que pouca gente tem percebido fora do setor, que a agenda da Anvisa agora não é uma agenda estritamente nacional brasileira. É cada vez mais uma agenda ligada às agendas internacionais dos grandes emissores internacionais de normas sanitárias, que são a OMS, um pouco a OPAS aqui na nossa sub-região, e muito um instituto chamado ICH,
que enfim, tem uma figura jurídica até muito, muito curiosa, porque é uma entidade de direito privado, mas que envolve a participação para a formulação de normas propositivas das maiores agências e das maiores entidades representativas do setor privado mundial, mas que isso vai se introduzindo cada vez mais no nosso cotidiano por conta dessa absorção de normas pela Anvisa. De novo, tem coisas muito positivas e tem coisas que precisam ser muito bem debatidas. Eu acho que a professora, como já tinha feito antes, traz exemplos e abordagens realmente brilhantes, né? Esses temas que ela mencionou, e eu vou tentar aproveitar alguns deles, é muito importante o Brasil, e principalmente agora que há essa tentativa, que já vinha de antes, mas está se tentando acelerar, de entrada na OCDE, que é outra instituição muito interessante, né? Porque é uma espécie de spin-off do Plano Marshall americano e que se dedica hoje a isso, a tentar melhorar o ambiente regulatório, institucional, etc., dos países desenvolvidos e aqueles que aderem a ela. Mas ela mencionou duas questões centrais, né? O risk sharing, que já houve inclusive uma experiência quando o Dr. Denizar era o secretário da Esquiti no Ministério da Saúde, e que deixa lições. Eu não conheço os resultados finais em detalhes, mas é interessante, né? E a questão do AIR, esse sim tem uma experiência, como ela mencionou, quem saiu na frente foi a Anvisa, e eles fizeram um AIR sensacional, que eu acho que também pouca gente conhece, que foi uma discussão sobre um ponto muito específico, que era o seguinte: depois daquele escândalo da compra de stents e de próteses, etc., que houve parece uma corrupção muito grande nisso aí, por conta da indefinição do que seriam os preços justos, razoáveis, etc., eles fizeram uma análise de impacto para estudar o seguinte: é melhor você monitorar os preços desse tipo de produto para a saúde ou é melhor você controlar os preços, né? E o resultado demonstrado enfim, um trabalho muito completo e muito complexo foi de que é muito melhor você monitorar, né? Então, eu acho que vai na linha do que a professora mencionou, de que você tem que dar garantias ao regulador de que ele pode fazer isso, que é uma missão essencial. É saber que a regulação que ele está fazendo hoje vai ser revista. Tem até uma figura aí que os estudiosos chamam de guilhotina regulatória, que é exatamente isso. Quer dizer, você chega num ponto, você tem que falar: opa, aqui eu vou parar, ver se está funcionando, se está bom, está ruim, já vou revogar um monte de coisa para fazer, mesmo que com o mesmo objetivo, coisas novas, né? E há um mecanismo que agora está sendo muito usado, nós estamos pleiteando que isso seja usado para uma coisa específica, que é o preço de medicamentos com inovação incremental, que é o sandbox regulatório, né? Que é exatamente isso, é uma criação, quer dizer, é um teste piloto, né? Tem vários outros nomes, mas esse, como vem da OCDE e tem uma regulamentação já muito interessante, está sendo usado, por exemplo, pelo Banco Central, né? Para fazer isso. Quer dizer, tudo bem, o mercado quer mudar uma coisa que não pode ser mudada na regra atual. O que o regulador faz? Ele fala: não, isso aí é muito complicado, não quero, e aí eu vou mencionar outra coisa, que é o risco do CPF, né? Então, eu vou manter, não vou evoluir. Não, isso é um mecanismo em que você diz o seguinte: quem quiser mudar alguma coisa no tema tal, por exemplo, pode fazer a proposta, tá certo? Nós, reguladores, vamos analisar. Se a gente achar que isso é razoável de ser testado, vamos testar sob controle. E aí você vai abrindo campo para as duas coisas, quer dizer, para a evolução que parte da modificação nas estruturas produtivas, seja de bens ou de serviços, para aquilo que é a necessidade do regulador não está submetido, o que no Brasil hoje é um risco, mas no mundo inteiro é isso também, os americanos reclamam da mesma coisa, esse risco de você ser pessoalmente responsabilizado por ter tomado uma decisão que era coerente quando você foi tomar, né? E aí também, aproveitando o que a doutora Vera muito, precisamente mencionou, você tem vetos, por exemplo, na lei das agências, que foram muito ruins, porque interferiram no processo de seleção de quem vai estar nas agências, mantendo
apenas a indicação política. Havia toda uma previsão de você ter um processo mais público de submissão à, digamos, à análise da sociedade de quem estaria sendo aprovado para as agências. Eu acho, por exemplo, que isso devia ser retomado. E depois, nessa lei da responsabilidade administrativa, que foi também um veto, o Anastasia defendeu muito isso quando estava no Senado, que é o seguinte, se eu sou um gestor público, a minha estrutura jurídica me ampara na tomada de um processo de decisão. Por que depois, se alguém no judiciário, no TCU, etc., faz uma denúncia, e isso vai levar anos para ser julgado, por que eu tenho que arcar essa defesa com os meus recursos pessoais? Né? Essas coisas normalmente tramitam nas capitais ou em Brasília, é caríssimo você fazer isso. O que acontece? Acho que é o chamado apagão das canetas. Né? Quer dizer, as pessoas falam, não, isso aí pode ser bom, pode ser importante e tal, mas eu tenho uma família para criar, eu tenho um apartamento pequeno e tenho um carro velho. Como é que eu vou enfrentar 3, 5, 6 anos de contenda jurídica sobre um tema desse? Então, essas coisas têm que ser melhor equilibradas. Você não pode, obviamente, ninguém defende impunidade, elisão da responsabilidade, nada disso, mas você tem que fazer um conjunto de mecanismos, de novo, que estejam focados nessa questão da inovação. Né? Vou usar um outro exemplo muito, muito próximo de coisa que funcionou bem. Né? Nós lá atrás, ainda no governo Temer, defendemos muito junto ao Ministério da Saúde e, na época, então, o ministro Ricardo Barros e o presidente Temer assinaram um decreto, que é conhecido como decreto da PNITS, a Política Nacional de Tecnologia e Inovação na área de saúde e tal, onde alguns mecanismos jurídicos subiram um pouco de patamar hierárquico. Né? Por exemplo, as parcerias para o desenvolvimento produtivo, que é um programa que permitiu a produção desses anticorpos monoclonais, entre outras coisas, hoje é baseado numa portaria, foi razoavelmente regulado nesse decreto, vai ter que haver evoluções e modificações, mas melhorou. E nesse decreto a gente insistiu muito e foi incorporado a possibilidade de você fazer encomendas tecnológicas. Né? A encomenda tecnológica é uma coisa, tentando, e aí me permita a professora fazer uma simplificação barata aqui, é o seguinte, eu, governo, quero comprar uma coisa que não existe. Né? Quem é que se dispõe a fazer isso? Né? Bom, primeiro que quem está do lado do governo tem que ter segurança jurídica de que não vai ter o seu CPF pendurado no judiciário o resto da vida porque gastou dinheiro para uma coisa que pode não funcionar. Né? Em segundo lugar, quem vai investir para desenvolver isso tem que ter a segurança de que ele vai estar compartilhando o risco com o Estado. Né? E quem é que fez isso? Né? A Fiocruz. Né? A vacina Oxford AstraZeneca foi comprada com base nesse decreto. Né? O doutor Bruno Portela, que hoje é um dos secretários do Ministério da Economia, fez um trabalho brilhante e deu base jurídica, segurança para que isso. O governo brasileiro pegou, eu não me lembro mais, foi 1 ou 2 bilhões de reais e mandou pagar por uma coisa que não existia, que era uma vacina que ainda estava sendo desenvolvida, ia ter que ser testada, ia ter que ser aprovada pela Anvisa para poder ser aplicada. Bom, depois de tudo pronto, foi ótimo. Né? Agora, para quem assinou, a presidente da Fiocruz assinou sozinha isso. Né? Então, isso demonstra, né, que essa coisa do equilíbrio dinâmico, né, entre a necessidade de você ter uma regulação dura, severa, você está tratando de coisas que afetam a todos nós. Mas, ao mesmo tempo, você ter a capacidade de permitir que essas coisas sejam aperfeiçoadas, que evoluam e que estimulem a inovação, é uma coisa muito preciosa. Né? E eu acho que temos aí bons aprendizados. Vocês dois, professora Vera e presidente Reginaldo, falaram muito bem até o momento sobre a importância da existência das agências reguladoras, da existência desses órgãos de fiscalização e controle, como o TCU, como a Anvisa, como o CAD, e como isso tem tornado mais madura essa relação entre o setor público e o setor privado. E essa relação mais madura, mais transparente, mais rígida, mais legalista,
acaba fazendo com que o serviço final, produto final levado ao consumidor, seja um serviço de melhor qualidade, mais seguro. Mas também falaram, a professora Vera, quando citou a questão da criação da lei das agências reguladoras, todo esse vai e vem de debate no Congresso, a aprovação dessa legislação com vetos, e o presidente Reginaldo Arcuri falando do medo dos legisladores, dos agentes públicos, que têm uma caneta na mão e precisam tomar uma decisão específica de fiscalização e controle, o medo que eles têm de tomar essa decisão e depois serem responsabilizados juridicamente de uma forma muito dura, muito incisiva, acaba provocando o que no setor público tem chamado o apagão das canetas. Então, o que eu queria falar com a senhora, professora Vera, é sobre isso, sobre a importância de você ter leis claras, transparentes, que blindem o funcionamento dessas agências. Por quê? Porque nós sabemos que no nosso país as leis são pouco claras, existem normas conflitantes, existem normas que valem nas cidades e não valem nos estados, existem leis que valem na União e algumas regiões do país acabam não adotando da maneira específica. Sabemos que existem outras leis que acabam mudando pouco depois de terem sido sancionadas, porque mudou o governo e a percepção do governante novo é diferente daquele que antecedeu. Sabemos que existem leis que muitas vezes demoram a ser regulamentadas e acabam caindo naquele vazio jurídico que a gente chama daquelas leis que não pegam. Então eu queria perguntar para a senhora exatamente sobre isso. Na visão para o país, para o Brasil, qual o prejuízo dessa dificuldade, desse vai e vem legislativo, dessa segurança jurídica? Qual o tamanho do nosso prejuízo em relação aos investidores estrangeiros? Em relação ao que eles pensam da gente? Em relação aos países, de uma forma geral, com os quais nós mantemos relações diplomáticas? A mensagem é muito ruim, porque isso cria um conflito institucional, um Congresso Nacional que não assume sua função e edita leis muitas vezes abertas, usando palavras como interesse público, palavras usando os princípios, e acaba delegando, sem que tome decisões, para a administração pública, só que a administração pública, no momento de tomar essa decisão, também fica muito insegura, por conta do que o doutor Reginaldo acabou de mencionar, do apagão das canetas, né? Que é aquela palavrinha que a gente cunhou, meio caricatural, para chamar atenção quanto aos crescentes desincentivos para os gestores públicos decidir e avançar, tendo em vista o receio de serem tragados por um inferno de acusações e sanções injustas. Esse ambiente que o legislativo não ocupa seu espaço, ocupa mal seu espaço, o gestor público com aversão a risco e com medo das acusações e das sanções, um judiciário muito ativo, cada vez mais querendo ser chamado a tomar decisões no caso concreto e atuando de maneira amplíssima. Isso cria uma enorme dificuldade de saber, no final das contas, quem é que estabelece as regras e a partir de qual legitimidade é que essas regras devem ser tomadas, né? Então, acho que os exemplos aqui foram excelentes, as informações, e o caso da Anvisa é muito bom para mostrar que a sua credibilidade internacional e institucional, ela tem chamado a atenção para um fato muito relevante que tem chamado a atenção da sociedade civil, que é a necessidade de a gente cuidar das pessoas honestas dentro da administração pública. A gente tem trabalhado junto à Fundação Lema, o Instituto Humanize, República.org, criou já há alguns anos um movimento chamado Movimento Pessoas à Frente, né, que tem ajudado a produzir conteúdo de qualidade para qualificar o debate no poder público e, com isso, ter como foco segurança jurídica para fazer uma gestão pública mais eficiente. Porque muitas vezes a gente acaba colocando dentro do mesmo bolo situações que não são equivalentes, e a gente precisa dar segurança jurídica às pessoas que estão interessadas em desenvolver adequadamente. O Reginaldo aqui mencionou o caso do Bruno Portela, que é advogado da União, e o caso da primeira compra pública de inovação na esfera federal, da encomenda tecnológica da vacina AstraZeneca-Oxford, e sem dúvida nenhuma isso só saiu porque existiam pessoas muito comprometidas, pessoas que se organizaram de modo a ter segurança jurídica para viabilizar esse negócio acontecer. Agora, para estados e municípios seguirem na mesma linha, ainda é muito difícil. Há muitas pautas a enfrentar. Nesse contexto, eu diria o seguinte, que eu acho que nós precisamos ter clareza, inclusive para o mundo internacional, que nós precisamos enfrentar algumas pautas relevantes relacionadas à reforma do Estado no Brasil.
não só do ponto de vista, como eu mencionei aqui há pouco, que é o caso de projetos de lei como esse PL 4888, se eu não estiver enganada, que é esse que diz respeito ao projeto de lei da Lei Nacional de Liberdade Econômica, mas também a gente ter atenção para o fato de que, para melhorar a qualidade, a gente precisa valorizar os nossos bons servidores públicos. E isso é uma demanda gigantesca, né? A gente precisa aqui ter um trabalho grande de reforma do Estado, porque o maior ativo do Estado são os seus agentes públicos. E a gestão da força de trabalho no serviço público, ela não pode ser negligenciada, nem pode ser tratada de forma residual. Então, a gente precisa, sem dúvida nenhuma, pensar do ponto de vista de estímulo de carreira, a gente precisa pensar do ponto de vista de dar espaço de proteção aos agentes públicos honestos, a gente precisa pensar com uma legislação que, de alguma maneira, traga um espaço de segurança para esses gestores públicos, mas a gente também precisa pensar também, por exemplo, e na necessidade de a gente revisar as relações com os órgãos de controle. Esse é um tema ainda que a gente está engatinhando, mas é um tema muito relevante que diz respeito ao dia a dia dos gestores e a dificuldade que os gestores têm nos seus relacionamentos com os órgãos de controle, que ainda colocam e tratam os gestores públicos de uma forma muito padronizada, e a gente precisa buscar preservar a autonomia, buscar encontrar modo de evitar os excessos e, eventualmente, os abusos de autoridade por parte dos órgãos de controle, e a judicialização, que eu vou chamar aqui de excessiva, e muitas vezes improcedente de ações públicas contra agentes públicos. Então, eu gostaria de deixar aqui também com uma mensagem final e uma pauta importante, uma revisão do sistema de controle de contas. Reginaldo mencionou aqui o senador Anastasia, que agora está no Tribunal de Contas, é uma grande aquisição para o Tribunal de Contas da União, para que a gente consiga colocar os órgãos de controle no seu foco original, porque ele também passou a ser um ator que começou a disputar indevidamente o espaço próprio da administração pública. E isso gera paralisação, a gente onera a gestão, onera gestores e, consequentemente, isso tem como reflexo uma enorme dificuldade de a gente se posicionar com relação aos países e aos nossos relacionamentos internacionais e o espaço livre comércio. Presidente Reginaldo, o senhor citou na sua fala anterior a questão da OCDE, citando inclusive que a OCDE funcionaria como uma extensão do Plano Marshall, que foi criado depois da Segunda Guerra, enfim. E o Brasil agora, recentemente, no início desse ano, deu mais um passo para a entrada na OCDE, recebeu um convite formal de adesão à OCDE depois de ter cumprido alguns pré-requisitos e outros pré-requisitos ainda precisarão ser cumpridos. Na opinião do senhor, o que essa entrada, ou essa possível entrada do Brasil na OCDE, desse fórum qualificado das nações mais desenvolvidas, pode ajudar no debate nacional, no nosso debate interno mesmo, desse processo de regulação? Vai servir para a gente aprimorar os nossos processos, vai servir para a gente aprender com os outros países que já estão lá, como eles fazem, trocar informações. Na sua opinião, o que isso pode melhorar a qualidade regulatória do Brasil? Eu acho que entrar na OCDE não significa que a gente vá buscar exemplos. Eu acho que a gente entra numa arena de debates muito sofisticada e é esse debate que é interessante para o Brasil, porque nós temos que trabalhar com as nossas condições reais. Não adianta você ficar, sei lá, essas coisas assim, vamos fazer uma excursão ao Vale do Silício para aprender como você provoca inovação aceleradamente. Não é, as coisas são muito mais complexas. Então, é sempre um fórum muito importante, e já estamos fazendo isso, estamos absorvendo coisas, né? Tem um empuxo para mudanças no Brasil, que eu acho que talvez seja o vetor mais positivo desse ingresso na OCDE. Mas o que eu queria mesmo era concordar 1000% com o que a professora Vera falou agora. Essa é a questão essencial. Quer dizer, essa nuvem distorsiva que tem de que funcionário público é um sujeito que está ganhando um dinheiro que ele não merece para não fazer nada ou para só atrapalhar a vida do cidadão, é uma das maiores bobagens que se pode ter. Quer dizer, de novo,
Os exemplos que eu posso usar é da atividade que eu estou no momento, mas vale para qualquer outra. Já pensou se não tivesse o SUS? O que o país ia poder fazer? Né? E quem é o SUS? São funcionários públicos. Né? Esses órgãos todos que nós estamos falando, como é que você ia ter telefonia se você não tivesse o pessoal da Anatel regulando essas coisas? O 5G ia cair do céu? Né? Então, você ter um melhor serviço público é essencial para o país. Tem, óbvio, um equilíbrio que você tem que achar, e nada no mundo é perfeito, né? Por isso é sempre uma coisa em processo de construção, mas você tem que ter a capacidade de combinar essas coisas todas. Né? É assim que os países desenvolvidos se desenvolveram. Né? Você foi sempre combinando essa capacidade de ter quadros que cuidem da coisa pública com eficiência, com a capacidade de introduzir mudanças, de pensar no coletivo e tal, com a necessidade da sociedade controlar o que está sendo feito. Né? Agora, isso significa, inclusive, tudo isso que a professora disse, eu só quero concordar, não tenho nenhuma observação a não ser dizer que é isso o essencial, como também enfrentar questões que, quando a gente vai para os exemplos, a gente pode balizar. Por exemplo, quanto que paga para funcionário público? Tá certo? Ah, não, é um absurdo. Veja bem, conseguimos ficar 4 anos sem dar aumento para os funcionários públicos e tal, blá. Aonde estão os melhores quadros do funcionalismo público? Normalmente nos órgãos que pagam melhor. O judiciário, por exemplo, tem sido um sorvedouro de bons quadros, muito por causa dessas circunstâncias. Há distorções? Sem dúvida. É claro que você tem que ter um processo de gestão de pessoas sempre muito aperfeiçoado. Mas é um ativo imprescindível para o país você ter a capacidade de ação do governo. Eu acho que já passou a hora de discutir, até porque não funcionou, essa ideia de que o Estado tem que ser absolutamente mínimo, que você não tem que ter gente cuidando de nada. Né? Por exemplo, né, e eu vou parar por aqui, nós temos um outro exemplo recente também na área da Seguridade Social, que é o Chile. Né? O Chile, até 2 anos atrás, era tido e havido como o grande exemplo, pelo menos na nossa região, de como que você pode fazer gestão privada de coisas absolutamente públicas, como é o sistema público de saúde e de seguridade social. Né? Discutiu-se, inclusive, a implantação no Brasil desse tipo de proposta, quer dizer, em vez de você ter um sistema de aposentadoria baseado na troca entre as gerações, não, você tem que, ao longo da sua vida, ir juntando seu dinheirinho ali, fazendo aplicação num fundo privado que ele vai gerir maravilhosamente bem esse seu dinheiro e, no final, você não vai botar uma carga extra sobre os seus descendentes ou a outra geração. Né? Não funcionou. Porque as coisas são muito mais complexas do que isso. O setor privado tem, sem dúvida, um papel central, quer dizer, é esse sistema que faz a economia mundial funcionar. Agora, não é mágica, nada no mundo real é mágico. Né? Então, a gente precisa, sim, de cada vez mais. De novo, a OCDE, o que eles fazem? Discutem essas coisas de uma maneira sofisticada, aprofundada, buscando achar soluções concretas, avançadas, mas capazes de ter um contraste efetivo com a realidade. E eu acho que a gente tem que fazer isso no Brasil cada vez de uma forma mais incisiva e ser uma luta de todo dia, para que a gente possa ter isso, quer dizer, um país desenvolvido, inovador e mais justo socialmente. Né? É isso que eu acho que a gente precisa. O Brasil que debatemos aqui hoje é o Brasil que precisa ser mais maduro e confiável, mas que, para chegar a esse ponto, precisa ainda superar muitos gargalos e melhorar em muitos pontos sua estrutura regulatória. O debate vai prosseguir em outros momentos, mas desde já gostaria de ouvir as considerações finais do presidente Reginaldo Arcuri. Não, eu acho que é só agradecer, dizer que foi um privilégio estar aqui com a professora Vera. Espero que a gente possa depois continuar debatendo esses temas, aprendi muito. E agradecer ao MBC, que eu acho que tem um papel extremamente relevante na nossa, enfim, realidade brasileira recente, nos últimos 20 anos, e à Frente Parlamentar, porque é isso, quer dizer, o parlamento brasileiro hoje
ter um papel muito mais relevante do que teve nas últimas décadas, para o bem e para algumas circunstâncias mais difíceis. Então, eu acho que você ter uma frente parlamentar que não seja tão setorial, embora eu não tenha nada contra a defesa dos interesses setoriais no Congresso, é uma coisa que acrescenta, é uma coisa que traz um pouco mais, eu diria, de sal para esse debate e de qualidade. Então, muito obrigado pela oportunidade. Professora, foi um prazer. Por favor, professora Vera Monteiro, suas considerações finais. Obrigada. Eu é que agradeço, Paulo, agradeço, Reginaldo, e suas palavras, de fato, refletem o meu sentimento. O MDC tem sido, acho que, um dos pioneiros a criar esse ambiente de diálogo com as frentes parlamentares, a fazer com que os órgãos públicos tirem, de alguma forma, o preconceito histórico que eles tinham com relação às conversas com a iniciativa privada. A gente precisa entender, e eu acho que a administração pública, em geral, cada vez mais consciente de que ela não resolve as coisas em quatro paredes, de maneira isolada do mundo. Esse diálogo é fundamental, entidades do terceiro setor, entidades que estão voltadas a pensar melhores soluções, a fazer as interlocuções e pensamento junto com a academia. É neste ambiente que a gente consegue buscar soluções para aquilo que a gente pretende, que é ter um Estado mais eficiente, que entregue o máximo possível, com políticas de qualidade e o menor custo para a sociedade, né? Para isso, a gente precisa fazer muita coisa. E esses consensos aqui são fundamentais para esse caminho, e esse espaço para a gente conversar é muito especial. Muito obrigada, Paulo. Chega ao fim mais um episódio do BR Mais Competitivo, o podcast para você entender os caminhos para o país crescer, com mais emprego e renda para todos os brasileiros. As propostas aqui debatidas e outras apresentadas sobre esse tema estão disponíveis para vocês no site fppelobrasilcompetitivo.com.br ou no site do MBC, mbc.org.br/12 compromissos para um Brasil competitivo. Agradeço a presença do presidente da Pharma Brasil, Reginaldo Arcuri, e da especialista em Direito Público e Regulação e professora da FGV, Vera Monteiro. E agradeço a você pela audiência qualificada em um tema tão importante para todos nós. Até a próxima, com mais uma discussão sobre competitividade e custo Brasil. Até lá! Brasil Mais Competitivo, um podcast para você entender os caminhos para o país crescer, com mais emprego e renda para todos os brasileiros.